E se eu te dissesse que os filmes que você ama escondem segredos tão chocantes que mudariam sua visão para sempre? Uma montagem rápida de cenas icônicas, com um toque de mistério, pulsa na tela, acompanhada por uma trilha sonora tensa que se infiltra na alma. Você está pronto para ver o cinema de uma forma que nunca imaginou. Bem-vindos ao nosso mergulho profundo nos bastidores obscuros de Hollywood, onde a verdade é mais estranha que a ficção. Hoje, vamos desvendar curiosidades absurdas e chocantes de filmes famosos, detalhes que quase ninguém percebeu e que guardam histórias de traição, paixão e pura genialidade. Prepare-se para ter sua mente explodida. A indústria cinematográfica, essa entidade mítica que molda nossos sonhos e memórias, guarda em suas entranhas revelações que, uma vez expostas, transformam completamente a percepção do público. Os atores, diretores e roteiristas, figuras que idolatramos, muitas vezes são peças em jogos de poder e sacrifício que transcendem a arte. Comecemos com um sacrifício secreto, em um filme que se tornou sinônimo de heroísmo e determinação. A cena em que o protagonista, exausto e machucado, finalmente alcança seu objetivo, elevando os braços em triunfo, é gravada na memória coletiva. No entanto, a história por trás daquele momento é de um sacrifício pessoal extremo. O ator, em sua busca incansável pela autenticidade, decidiu viver como seu personagem por meses antes das filmagens, isolando-se, treinando até a exaustão e privando-se de calorias de forma perigosa. Ele se recusava a usar dublês, insistindo em cada queda, cada golpe, absorvendo a dor física e mental. A luta interna do personagem para alcançar a perfeição, custe o que custar, refletia-se na vida real do ator, que levou seu corpo e mente ao limite da ruptura. Ele queria sentir cada fibra daquele desespero e daquela vitória. Mas a verdadeira história por trás dessa cena é ainda mais perturbadora, pois a saúde do ator foi permanentemente afetada. Um preço invisível pago pela imortalidade na tela. Em seguida, mergulhamos na traição nos roteiros, em um filme aclamado por sua originalidade e narrativa inovadora, um verdadeiro marco na ficção científica. O mundo o aplaudiu como uma obra-prima de um diretor visionário. Contudo, a ideia original não era dele. A semente daquela história complexa e multicamadas foi plantada por um roteirista novato, que, em sua ingenuidade, a apresentou a um produtor influente. A ideia foi rejeitada, mas meses depois, surgiu um projeto com uma premissa assustadoramente similar, creditado a outro autor. A frustração e a injustiça sentidas pelo verdadeiro criador foram avassaladoras. Ele viu sua alma ser exibida nas telas, não como sua, mas como a de outro. A indústria, com seus labirintos de contratos e acordos de confidencialidade, engoliu sua criação e cuspiu uma versão alterada, mas inegavelmente sua. E o que aconteceu depois dessa traição é um escândalo que Hollywood tentou esconder por décadas, envolvendo processos silenciosos e acordos financeiros que nunca vieram a público, mas que mancharam para sempre a reputação de alguns nos bastidores. Finalmente, desvendamos um amor proibido nos sets de um filme que se tornou um romance icônico, com uma química entre os protagonistas que parecia transcender a atuação. O público se apaixonou pelo casal na tela, sem saber que aquela paixão era real, intensa e perigosamente secreta. Os dois atores, casados com outras pessoas na vida real, encontraram um no outro uma conexão avassaladora durante a produção. Seus olhares, seus toques, a forma como se entregavam nas cenas de amor, não eram apenas arte. Eram a manifestação de um romance proibido que florescia nos sets, longe dos olhos curiosos da imprensa e dos holofotes. A tensão era palpável, o risco de ter o segredo exposto e as consequências para suas carreiras e vidas pessoais era imenso. As discussões sussurradas nos corredores, os encontros furtivos, tudo contribuía para uma atmosfera carregada de emoção. Mas o que você não sabe é que esse amor teve um fim trágico e inesperado, mudando o destino do filme para sempre. Pois a revelação do caso clandestino, embora tardia, desfez famílias e carreiras, deixando um rastro de mágoa que ecoou muito além dos créditos finais. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo.
Se você achou que as histórias anteriores eram chocantes, prepare-se, pois o véu está prestes a se rasgar ainda mais. Os próximos segredos revelam a face oculta da indústria cinematográfica, onde a vingança e a redenção se entrelaçam de formas que você jamais imaginaria. O narrador, com um tom de voz que beira o sussurro, mas que carrega a gravidade de cada revelação, convida o público a aprofundar-se em um universo onde a arte e a vida se confundem de maneiras surpreendentes. Entramos agora na curiosidade 4, a vingança do subestimado. Lembra-se daquele filme de ação aclamado, com um protagonista carismático e um vilão secundário que, de alguma forma, roubava a cena? Aquele personagem coadjuvante, que com poucas falas e gestos sutis, conseguia transmitir uma profundidade inesperada? Pois bem, o ator que o interpretou era na época considerado difícil pela indústria. Um talento bruto, muitas vezes subestimado e até maltratado nos sets. Ele foi constantemente ignorado, suas ideias para o personagem desconsideradas e, em certos momentos, tratado com desdém pela equipe principal. Ninguém, nem mesmo o diretor, imaginava que ele usaria sua arte para uma vingança sutil, quase imperceptível. Na cena crucial em que seu personagem, o braço direito do vilão, tem um momento de hesitação antes de cometer um ato de crueldade, o roteiro pedia um olhar de conflito rápido, quase um piscar de olhos. Mas o ator fez mais. Ele infundiu naquele olhar uma mistura de desespero, resignação e, por um milésimo de segundo, um vislumbre de um sorriso amargo, como se ele soubesse de algo que ninguém mais sabia. Esse detalhe, que passou despercebido pela maioria do público e até mesmo pela equipe de produção, era a sua vingança. Ele transformou um momento de fraqueza em uma declaração de força, um personagem secundário em um ser humano complexo, roubando a cena de forma tão impactante que, anos depois, críticos começaram a revisitar sua performance, elogiando a nuance que ele trouxe. Mas o que esse ator fez para se vingar não foi apenas brilhante, foi uma obra de arte da retribuição silenciosa, deixando uma marca indelével na obra, uma assinatura de sua própria dor e genialidade. Prosseguimos para a curiosidade 5, o segredo de família. Existe um drama familiar aclamado, que conquistou corações por sua representação crua e honesta das dinâmicas familiares disfuncionais. A profundidade emocional dos personagens, os diálogos carregados de mágoa e amor, tudo parecia tão real, tão palpável. O público chorou e riu com aquela família fictícia, sem saber que o diretor e roteirista do filme estava, na verdade, expondo seu próprio coração dilacerado na tela. A trama espelhava, com detalhes perturbadores, um segredo de família real que o assombrava desde a infância. A traição de um dos pais, o silêncio que se seguiu e as cicatrizes invisíveis deixadas em todos os membros. O filme não era apenas uma obra de arte. Era uma catarse, um grito silencioso de dor e, talvez, uma tentativa de reconciliação com seu passado. A luta para expor ou ocultar essa verdade pessoal através da arte era visível em cada cena, em cada close-up dos rostos dos atores, em cada pausa carregada de significado. Ele se debatia entre a necessidade de contar sua história e o medo de ferir ainda mais aqueles que ele amava. E o que essa família escondeu por anos é o coração pulsante e trágico desse filme que você tanto admira. Um testamento de como a arte pode ser um espelho doloroso da vida. Finalmente, chegamos à curiosidade 6, o erro que salvou o filme. Em um suspense de tirar o fôlego, há uma cena icônica de perseguição de carro que é considerada uma das melhores da história do cinema. A tensão, a velocidade, a precisão da coreografia dos veículos, tudo contribui para uma experiência visceral. No entanto, a cena mais memorável, aquela em que o carro do protagonista derrapa de forma espetacular, evitando um choque por centímetros, não estava no roteiro original. Foi um erro. Durante a gravação, um dos motoristas, um dublê experiente, calculou mal uma curva em alta velocidade. Por uma fração de segundo, o pânico tomou conta da equipe. Mas em vez de um desastre, o carro realizou uma manobra inesperada, uma derrapagem controlada que adicionou uma dose de realismo e adrenalina,
que nenhuma coreografia planejada conseguiria replicar. O diretor, inicialmente horrorizado, revisou a filmagem e percebeu o presente do acaso. Aquele erro, aquela falha técnica, salvou a cena e a elevou a um patamar de genialidade espontânea. A surpresa e a incredulidade da equipe se transformaram em admiração. Mas a parte mais incrível é que esse erro esconde uma mensagem subliminar que poucos decifraram até hoje. A placa de licença do carro, que deveria ser genérica, acabou mostrando uma sequência de números que, quando decodificada, formava uma data específica. O aniversário de um evento trágico na vida do diretor, um detalhe tão pessoal e íntimo que passou despercebido, mas que ele deixou ali, como uma marca secreta do destino. Chegamos ao ponto sem retorno, onde os segredos mais profundos e as redenções mais surpreendentes serão finalmente revelados. Essas são as histórias que redefinem o que pensamos sobre os filmes, sobre seus criadores e sobre o poder da superação humana. O narrador, com uma gravidade crescente na voz, prepara o público para as últimas revelações, prometendo um desfecho que unirá todas as pontas soltas da complexa teia de Hollywood. Vamos agora à curiosidade 7, a redenção pessoal na tela. Existe um filme dramático, aclamado pela crítica, que acompanha a jornada de um protagonista em busca de perdão e autoconhecimento após uma série de erros devastadores. Sua transformação é lenta, dolorosa, mas ao final, inspiradora. O público se conectou profundamente com a luta do personagem, com sua resiliência e sua eventual redenção. O que poucos sabem é que a jornada do personagem espelha, com uma precisão quase assustadora, a busca por redenção de um membro-chave da equipe de produção. O próprio roteirista. Ele havia cometido um erro grave em sua vida pessoal, anos antes. Um erro que custou relacionamentos e o mergulhou em profunda culpa. Escrever aquele roteiro não foi apenas um trabalho, foi sua própria terapia, seu confessionário particular. Cada palavra, cada cena de sofrimento e superação do protagonista era um reflexo de seus próprios demônios e de sua esperança de perdão. Através da escrita, ele confrontou seus fantasmas, reavaliou suas escolhas e encontrou um caminho para a paz interior. A criação do filme o ajudou a superar um trauma e a aceitar o passado, transformando a dor em arte. Mas o que essa pessoa fez após a filmagem é um testemunho de que a arte pode realmente salvar uma vida. Pois ele dedicou os anos seguintes à produção, a causas sociais ligadas ao tema de seu filme, usando sua plataforma para ajudar outros a encontrar sua própria redenção. Prosseguimos para a curiosidade 8, o final alternativo proibido. Um dos filmes de suspense mais icônicos de todos os tempos é conhecido por seu final chocante e divisor de águas, que deixou legiões de fãs debatendo o verdadeiro significado da história. A ambiguidade, a reviravolta final, tudo contribuiu para solidificar seu lugar na história do cinema. No entanto, o que o público não sabe é que existe um final alternativo, gravado e abandonado, que mudaria completamente o significado do filme e a percepção dos personagens. Neste final, o desfecho seria muito mais explícito, revelando a verdadeira intenção do vilão e a completa inocência do protagonista, eliminando toda a ambiguidade que tornou o filme famoso. A tensão entre a visão original do diretor, que desejava um final mais conclusivo, e a versão que chegou ao público, imposta pela indústria cinematográfica, que buscava um impacto mais duradouro e controverso, foi imensa. A equipe de produção trabalhou em segredo em ambas as versões, com o diretor lutando para manter sua visão. No final, a indústria venceu, temendo que o final proibido fosse considerado muito comum e não gerasse o burburinho necessário para o sucesso comercial. E a razão pela qual esse final foi censurado é um escândalo que Hollywood preferiria esquecer, pois envolvia pressões financeiras massivas e a interferência direta de executivos que viam na ambiguidade uma garantia de bilheteria e futuras sequências, sacrificando a integridade artística em nome do lucro. Esses segredos não são apenas fofocas de bastidores. São testemunhos da complexidade humana, da paixão e, às vezes, da escuridão que permeia a criação artística. Cada detalhe escondido nos lembra que, por trás da magia do cinema, há histórias reais, conflitos intensos e reviravoltas que moldam a obra final.
o narrador, com uma voz agora mais calma, mas ainda carregada de significado, convida o público a uma reflexão mais profunda. Qual dessas curiosidades mais te chocou? Você já tinha percebido algum desses detalhes? Deixe seu comentário abaixo e vamos continuar essa conversa sobre os segredos do cinema. Sua perspectiva é fundamental para desvendarmos ainda mais as camadas ocultas dessas obras que tanto amamos. E se você gostou, não esqueça de curtir e se inscrever para mais mergulhos profundos nos mistérios que a tela esconde. Até a próxima revelação, onde desvendaremos novos véus e questionaremos tudo o que você pensava saber sobre seus filmes favoritos.